Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Vamos dar prosseguimento aí às nossas apresentações. Agora chegando aí na parte 3. Tá? Já apresentamos aí a parte 1, a parte 2 e agora vamos à parte 3. Convide seus colegas aí, radioamadores que ainda estejam no analógico e tenham ainda um pouco de receio do digital, a assistir essas apresentações para, quem sabe, até vir para o DMR. Bem, nós trabalhamos aí em 45 termos, que são os termos mais usados aí no radioamadorismo digital DMR, procurando tornar aí uma linguagem mais simples, aí, de mais fácil entendimento. Hoje nós vamos ver o significado da parte 3, começa em código plug e termina lá em APRS. Eu mudei um pouquinho a ordem, vocês vão perceber, e acrescentei a APRS, porque achei interessante incluir esse item. Então vamos começar sobre o DMR ID, o ID DMR, né? Você vê as duas alternativas. Isso é um identificador digital. Nada mais, você tem o seu prefixo, não tem o meu, por exemplo, é PU4 Bravo Lima Alfa. Esse é o prefixo para a Anatel. Agora o prefixo digital, ou seja, o identificador digital é 7242592. Então, o ID é o identificador digital, o ID, né, que eles chamam. É o identificador digital. É um número que é atribuído a você por uma equipe, a equipe da radioid.net. Tá? Você tem um procedimento para você solicitar o ID. Você entra nesse site, lá está tudo explicadinho. Coloca teu navegador aí para traduzir. Tá, é tranquilo, você tem que mandar o seu registro de radioamador, a sua identidade e em pouco tempo, aí, 2, 3 dias, eles mandam para você já o seu ID. E esse vai ser o seu identificador. Então, o endereço está aí, ó, radioid.net, www.radioid.net. Código plug, o que vem a ser o código plug? O código plug nada mais é do que um programa, é a programação do seu rádio. Cada rádio tem um código plug. Tá? E esse código plug tem que ser feito por você, porque você sabe os canais, os grupos de conversação que você pretende ouvir, conversar, que você pretende acessar, ou mesmo os colegas que você pretende fazer uma chamada privada, conversar só com aquele colega. Então, tem que ser você que elabora esse código plug, tá? E existe um programa, cada rádio tem um programa para produzir o código plug. Esse programa se chama de CPS, tá? Então, o CPS é o programa usado para montar o código plug. Então, como eu disse, é uma coisa muito pessoal. As informações que você acrescenta no código plug é o teu prefixo, a tua ID DMR, quer dizer, você não vai conseguir falar no rádio sem antes obter lá o teu ID na radioid.net. Tá? Tem grupos de recepção, canais, zonas, banco de dados de todos os contatos nacionais ou mundiais. Tá? Tem mais de 200 mil contatos já hoje no mundo de DMR. E tem um site onde você consegue obter esses contatos. Se você quiser que quando um colega fale do Brasil ou do mundo, você saiba quem é que está falando, apareça na tela do seu rádio, você tem que programar isso no código plug, você tem que inserir isso no teu rádio. Tá? Na verdade, não é nem no código plug, é no rádio. Você importa os dados referentes a esses contatos, e esses contatos, esse banco de contatos fica aí no seu rádio. CPS, como eu disse, CPS é um programa, é um software que é utilizado para programação do seu código plug. Tá? Então, é um software de programação de usuário. Essa é a tradução, software de programação de usuário.
E cada rádio tem o seu próprio CPS. E cada rádio amador faz o seu código plug, porque você tem os canais que você tem interesse de ouvir, conversar, ou interesse de não acessar. Contatos. São os contatos, é com quem você quer falar. Por exemplo, se você quiser colocar todos os contatos que tem naquele mapa do Brasil, você vai colocar lá por regiões, região norte, sul, sudeste, centro-oeste. Tá? Então, os contatos são efetivamente os grupos de conversação que você pretende participar, que você pretende falar. RX Group Call. O que é isso? São grupos de chamada de RX. Quando você vai elaborar o seu código plug, você tem que definir grupos de chamada. Tá? Esses grupos de chamada, geralmente, eles são criados por região ou por áreas de interesse. Então, você escolhe um nome, você pode botar Europa, por exemplo, e colocar lá as TGs que você tem da Europa. Você pode colocar Nordeste, colocar as TGs do Nordeste. Tá? Então, isso aí é um grupo que chama de grupo de chamada. Nem todos os rádios necessitam de você criar esse grupo. Tá? Alguns rádios não precisam criar esse grupo. Canais. Canais. Para cada contato que você colocar, que você criar, que você colocar no código plug, você tem que ter um canal. E esse canal, ele é programado com a frequência da repetidora ou do teu hotspot, além de diversos parâmetros, slot, color code, potência. E o nome que você vai dar a esse canal é exatamente o nome que vai aparecer no seu rádio. Então é importante, na hora de você colocar o nome, ele tem um tamanho pequeno, você tem que resumir, né? E tem que ser alguma coisa que você queira ver no seu rádio. Tá? Se você inserir 700 contatos no teu código plug, você vai ter que criar 700 canais. Tá bom? E zonas, o que são zonas? Zonas de informação, são agrupamento de canais. Então você pode criar uma zona, por exemplo, por região. Zona Nordeste, com vários canais do Nordeste, zona Sudeste, com todos os canais do Sudeste. Isso fica a teu gosto. Tá? Por isso que eu falei que o código plug é alguma coisa que você cria. Então, contatos, RX Group Call, Channel e Zona, tudo isso, canais e zona, fazem parte do teu código plug. Tá? Então, quando você vai elaborar o código plug, você vai fazer tudo isso. Então, tá aí, ó. Botei o exemplo aí de um CPS do RT3S. Observa que você começa lá no General Setting, colocando informações. Aí, depois, você vai para Digital Contatos. Você vai colocar todos os contatos. Lembra que todos os contatos que você colocar aí, você vai ter que criar canais. Tá? Depois vem Digital RX Grupo. Você vai criar os grupos de recepção digital. Depois você vai criar os canais. Todos os canais, é o 4. E em 5 você vai criar as zonas. Para ficar mais fácil, eu vou agora abrir aqui um código plug, só para mostrar para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o código plug, é o CPS do RT3S com o código plug. Tá, olha só, tudo isso aqui eu entrei na mão. Ó. O contato, o tipo de grupo, se é um grupo, se é chamada privada ou é chamada em grupo, o número do ID, ó, o ID 91, tá? E daí vai, ó, criei vários aqui, ó, do mundo todo. No total, ó, chegou a 470 talk groups que eu coloquei. Tá? Precisava fazer isso? Hoje em dia eu não faria isso, porque, por exemplo, o OpenGD77, eu vou lá e digito só esse número aqui, ó, só esse daqui, e já ouço esse canal aí do Chile.
Então eu não preciso programar tudo isso no rádio, tá? Porque dá bastante trabalho, você tem que preencher tudo isso, não é mole. Então aqui é o contatos. Mas antes, a gente falou que em General Setting, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. General Setting é onde entra o seu prefixo, está aqui o meu prefixo, entra o teu rádio ID, isso aqui você vai obter se você não tem ainda, tá? E outras informações que a gente não vai, nesse momento, falar. A gente falou sobre Digital Contatos, está aqui os Digital Contatos, depois Digital RX Grupo. Deixa eu minimizar isso aqui para ficar mais fácil. Vocês verem. Digital RX Grupo está aqui, ó. Então observa só. Por exemplo, eu no início eu não sabia ao certo. Eu fui fazendo um para um. Tá vendo? Eu coloquei Portugal, aí botei aqui, ó, contact number, Portugal. Mas na verdade você não precisa fazer assim, porque ele tem limitações. E o que acontece? Acaba que você estoura essa quantidade aqui de grupos de recepção. Então, o ideal é você fazer assim, Europa, aí você joga todos esses caras aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, hipotético, vou escrever aqui, ó, Europa. Aí vou jogando aqui tudo que for da Europa aqui para dentro, ó, aqui ad. Tá vendo? Europa, aí está aqui, ó, Netherlands, Bélgica, e vou acrescentando, vou criando aqui o meu Digital RX Grupo. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês os contatos. Os contatos. Channel é de contatos. Então, está aqui os contatos. Então, para cada contato, eu fiz um canal. Então está aqui, ó, o canal da Espanha, está aqui, ó. Canal da Hungria, canal da Bósnia. Então, para cada camarada desse aqui, ó, tem um... eu estou no RX Grupo. Vou aqui para os contatos. Contatos estão aqui, ó, canais. Para cada contato, eu fiz um canal. Canal 91, canal 92, canal 93. Aí tem até aqui, ó, canal 714, quer ver? Eu botei todos os países aqui, ó, Arábia Saudita, Omã, Israel. Precisava fazer assim, mas eu fiz. Tá lá, ó, 724, Brasil Nacional. Isso aqui que vai aparecer no rádio, ó. 724, Brasil Nacional. A frequência de RX, a frequência de TX do meu hotspot, tá? A banda. Aqui você coloca o color code 1, o slot, nesse caso do 724, sempre é slot 1. Tá? Aqui o contato e aqui o grupo list. Grupo list Brasil Nacional, que é a lista de grupo. Peru, por exemplo, está aqui. Peru é 716, frequência, color code 1. Pegar um aqui, um 724... Aqui, por exemplo, 724942, que é NetBR. 724942. Eu boto só 942 NetBR, porque o que acontece? Isso aqui não é o que vai aparecer no rádio. Tá? Então tá aqui, ó, você vê que já é slot 2. Tá bom? Então não vou entrar em detalhe no code plug, mas é só para vocês verem a sequência. Tá? Então você precisa seguir essa sequência de elaborar os contatos, depois os grupos de recepção, depois os canais, depois as zonas. Eu vou mostrar a zona, né? Acho que eu não cheguei a mostrar a zona, não. Vou minimizar aqui. Vou mostrar para vocês a zona. Canais. Aqui são as zonas, ó. Zonas. Olha lá como é que eu fiz, ó.
zona da Europa e Ásia, zona do Sul, Sudeste, zona do Norte e Nordeste. Então, foi dessa forma que eu elaborei. Okay? Aqui, por exemplo, tá vendo? Então, você vai montando a sua zona aí conforme o seu interesse. Região. Região é aquele mapa onde a gente tem o Brasil e todas as regiões. Cada região tem uma TG. Então, por exemplo, Amazonas, 72413, Mato Grosso, 72433, Minas Gerais, 72442. Daí vai, tá? Então, isso aqui é a região. Você tem a região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste, sul. E cada uma tem também um número, né? Um ID. 7241 é região norte, 7242 nordeste, 7243. Você pode bater um papo aqui, ó, na região norte, você pode conversar na região nordeste, região centro-oeste. O 724 é um canal para você fazer tipo uma chamada geral. Você faz a chamada geral, encontrou o colega e já faz um QSY. Fala, vamos lá para a TG do Piauí, 72414. Conversa lá, a TG da sua região, eu sou do Amazonas, eu vou conversar aqui na 72413. Mas nunca ficar direto na 724, porque o 724 aciona todas as repetidoras. Quando você entra no 724 para falar, e para de falar, você liga e desliga todas as repetidoras que tem no Brasil, imagina. Quer dizer, você gasta energia, você cria aí alguns desperdícios desnecessários, além de ocupar o canal, que é um canal para ser utilizado em chamadas nacionais. Tá? Então, use o 724 só para chamar o colega e fazer o QSY. Sugestão, né? Display Nexion. Display Nexion é o display utilizado nos hotspots. Ele tem de vários tamanhos. É uma fábrica que fica na China. Tem um site aí da empresa, se vocês quiserem acessar. Tem display de 2.8 até 5 polegadas. Aí você pode fazer hotspot com esses displays. Botei um exemplo aí, um display Nexion. Se não me engano, esse é o de 2.8. É um hotspot dual, tem duas antenas, né? Ele tem aí uma placa Raspberry, uma placa MMDVM de 2 canais e uma placa expansora com ventilador que acende essa luz verde e refrigera o hotspot. Case. O que é case? Case é a caixa. É a caixinha onde você monta o hotspot. Essa caixa que eu usei aqui, ó, eu usei esses dois modelos de caixa para montar hotspot. E é um quebra-cabeça, porque você tem que ir passo a passo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está vendo? Cada etapa dessa é uma pecinha que você vai montando. Aí as pecinhas são todas empilhadas até formar o hotspot. Por isso que é um hotspot que fica muito bonito e muito interessante, esse hotspot, usando esse case, essa caixa. O fabricante é C4 Labs, americano. Só que agora, com o preço do dólar, tá um pouco caro você importa. Você tem que importar e corre o risco de ser taxado, então meio complicado, tá? TIE. TIE é o nível de uso do rádio DMR. Então, você tem TIE 1, 2 e 3. O que nós usamos é o TIE 2. Tá? Ele, vamos dizer assim, a homologação do rádio está associada a esse TIE, que define que você tem 2 slots, que você pode utilizar SMS. É o sistema usado no DMR dos radioamadores hoje. Password. Password é senha. Tá? Então, quando você ouvir aí password, senha.
Por exemplo, a senha usada para acessar um site ou uma aplicação, a senha da Brandmaster, por exemplo. Para você entrar na Brandmaster, você tem que colocar uma senha. Tá? E Hotspot Security? Hotspot Security vamos dizer assim, é a senha de segurança do hotspot. Tá? Para o teu hotspot funcionar, você tem que ter uma senha. Tá? E essa senha é cadastrada lá na Brandmaster. Tá? E você tem que colocar essa senha no teu hotspot para que ele funcione. Se você não colocar essa senha no hotspot, ele não funciona. Então não confunda, tá? Uma coisa é a senha para acessar a Brandmaster. Outra coisa é o Hotspot Security, que é a senha de segurança do hotspot. São duas senhas que ficam no mesmo site, vamos dizer assim. Quando você vai montar o hotspot, você precisa da senha do Hotspot Security. Para você acessar o site da Brandmaster, você clica aqui em Login, entra no site, né, brandmaster.network, aí você clica em Login, aí em Login você coloca o teu indicativo, se você já tiver a senha, você coloca a senha aqui, em password. Se você não tiver a senha, você registra, preenche alguns campos, é coisa rápida. Tá? Agora, se você montou seu hotspot ou comprou um hotspot pela primeira vez e não tem a senha ainda do hotspot, você tem que vir aqui, ó, na Brandmaster, depois que você se cadastrar, se registrar e já conseguir entrar aqui no login, aí você vem para cá, ó. Você clica em Self-Care, ou Self-Care, né? Aí ele vai abrir essa tela. Aí quando abrir essa tela, aqui ó, que você vai digitar a senha do hotspot, a sua senha secreta do seu hotspot. Você vai criar ela aqui, nesse campo. Tá? E cuidado ao mexer nisso aqui. Se você já criou a senha do hotspot, você não precisa mexer nisso aqui não. Tá? Senão você corre o risco de parar o seu hotspot para de funcionar. Então, após acessar com a senha Brandmaster, você seleciona Self-Care no campo Hotspot Security, programa a senha no campo Password, programa a senha aqui embaixo, e essa senha é a senha que você vai colocar no seu hotspot. Tá? E depois que você programa essa senha, ela some daí, ela não aparece mais. Quando você voltar aí, ela não está aí não, tá? Não aparece nada. Então, por isso que é importante se tomar cuidado depois que ela estiver programada. A PRS. A PRS é um sistema automático de localização. Muita gente usa. Isso serve para os rádios que têm GPS. Se o seu rádio não tem GPS, você não pode usar isso. É como se fosse um sistema automático de localização com GPS. Tá? Os colegas que usam isso conseguem ver exatamente a localização do outro colega e é um sistema interessante. Aí está mostrando no radioid.net as repetidoras que estão espalhadas pelo mundo, né? Quantidade de repetidoras aí espalhadas pelo mundo. No painel de utilizador da Brandmaster de hoje, do dia de hoje, 21 de novembro de 2021, eu vi lá 5.142 repetidoras ativas, não significa que sejam todas as repetidoras, mas ativas. E hotspots ativos, 15.050 hotspots ativos. 47 servidores, que são os 47 países que a gente conversou, e aqui nesse instante, quantas chamadas de voz estavam rolando nesse segundo. No site do radioid.net de hoje, de 21 de novembro, você consegue ver que nós temos hoje, no mundo, 207.320 IDs, ou seja, 207.320 cadastros de identificador digital, tá? E 8.685 repetidoras em todo o mundo. Tá bom? Então, isso é só uma curiosidade. Bem, vamos voltar àquela nossa figura, porque eu acrescentei esses dados aqui, aproximados, né?
São 47 países interligados com redundância 24 horas por dia. O hotspot 15 mil hotspots ativos, uma média. Porque esse número pode... Eu, por exemplo, aqui eu montei uns 10 hotspots. Então, esse número aumenta essa média. Tá? Então, por exemplo, data center, né, 7242. Esse data center é 47 data centers que estão espalhados pelo mundo. Então, você tem nos Estados Unidos, no Japão, Portugal, total de 47 países. E tudo interligado com redundância, ou seja, arrebentou uma fibra ótica aqui, ele vai usar um outro caminho aqui, ele vem pelo Brasil e chega lá nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo. Então, tudo isso aqui é redundante. E a internet, ela só é um meio para a sua rede Wi-Fi acessar o servidor, porque essa ligação aqui não é a internet, tá? É uma ligação dedicada, é um cabo de fibra ótica que fica lá no data center, que eles contratam circuitos fixos, circuitos dedicados. Então, você tem circuitos dedicados aqui entre os data centers e esse data center se conecta à internet. E aí chega a sua rede Wi-Fi, seu hotspot, seu rádio. Observa que eu botei até um desenho aqui, ó, tem uma rede mundial de satélites sendo desenvolvida aí. Então, pode ser que em breve, ao invés de usar a internet, você acesse essa rede mundial via satélite, SatelliteNet, eu inventei esse nome, tá? E chegue também lá ao servidor da Brandmaster, que fica em um data center, fica numa instalação. Tá bom? Então, só para mostrar que o pessoal que fala aí que o DMR é via internet, não está certo não, tá? A internet é só um meio de acesso, que em breve vai mudar, a gente vai ter outro meio aí, uma rede via satélite, alguma coisa diferente aí da internet. Aí está o exemplo de um data center, né? Esse, por exemplo, é um data center da IBM. Então, tem 47 instalações semelhantes a essa pelo mundo, tá? Onde uma prateleirazinha dessa aí, ou duas prateleiras, são utilizadas aí pela Brandmaster mundial. Lembrando que isso é uma rede mundial de radioamadorismo. Tá? Eu até coloquei aqui os 47 países interligados, operando com redundância de 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia, você tem pessoal lá para manutenção, você tem ar-condicionado funcionando, você tem energia garantida, porque tem grupo motor gerador, você tem segurança pessoal lá para evitar que ocorra qualquer dano aí ao patrimônio. Tá? Então, é uma rede que funciona 24 horas por dia no mundo todo, 47 países. Por isso que é uma rede mundial de radioamadorismo. E a internet é só o acesso a essa rede. O data center, eu coloquei aí umas fontes de consulta para vocês acessarem. Tá? Esses sites aí eu utilizei para montar a apresentação. Lembrando aí que a parte 1 ficou com esses termos, parte 2, parte 3. O número final aí foram 45 palavras em inglês que são muito utilizadas aí no DMR. Espero que tenha atendido aí, tirado dúvida de muita gente. Agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, valeu.